Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Let's Talk da NTT Data. Eu sou Cauê Dias, gerente executivo de inovação e pesquisa e desenvolvimento, e a gente vai iniciar aqui uma websérie muito especial sobre Spatial Computing. Hoje, no primeiro episódio, a gente vai falar sobre Legal, GPO e Cybersecurity. Então nós temos aqui um timaço, um line-up pesado para falar com a gente. Primeiro apresentar a Patrícia, nossa gerente jurídica da NTT Data, bem-vinda. Obrigada. O Marcelo Ferreira, que cuida aqui de GPO Brasil, para falar com a gente sobre proteção de dados. Obrigado, Marcelo. Pelo convite também. E o Marcelo Nascimento, temos dois Marcelos para falar sobre Cybersecurity. É o nosso gerente aqui, executivo de Cybersecurity. Bom, eu queria abrir a nossa conversa, chamando a Patrícia. Ela fala uma coisa muito legal, quando a gente trata de inovação, que é em que momento a gente deve falar de legal com inovação. Então eu queria que ela falasse um pouco sobre isso. Muita gente acha que a gente tem que regulamentar tudo antes daquela coisa ir para a rua. Então até mesmo antes de falar o que é Spatial Computing, dar mais detalhes e falar sobre o que a gente veio falar, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lance, né? A gente regulamenta a inovação antes de ir para a rua, sim ou não? Não. Na minha opinião, não. Eu acho que o direito, de forma geral, isso é um consenso, ele sempre vem atrasado, ele sempre vem depois. As coisas acontecem, a gente vê qual que é o nível de maturidade da sociedade, e aí as leis são criadas para esse nível de maturidade, e isso depois vai se mudando no tempo, tá? E eu acho que para a inovação isso é ainda mais importante, você regular tudo antes de que tudo seja criado, ou de que qualquer coisa seja criada, vai acabar servindo como uma forma de engessar. Tá? Então, eu não acho que tudo precise de uma legislação prévia. Crime precisa de uma legislação prévia, mas primeiro as coisas vão acontecendo e aquilo vai gerando prejuízos, e aí, por conta desses prejuízos, você disciplina e cria a figura criminal. Agora, no que diz respeito à parte mais civil, eu acho que a gente já tem um arcabouço, né? A gente já tem uma quantidade de leis bastante interessantes que a gente já pode utilizar na hora que a gente está fazendo ali a inovação, está criando. Então, tem coisas que você já tem como trazer. E é por isso que eu acho que é muito importante para que qualquer um que esteja pensando em inovação ter ali um advogado para chamar de seu, sabe? Como é que a gente pode ajudar? Eu quero fazer esse desenvolvimento, eu quero fazer um espaço virtual novo em cima de um espaço que já existe, que é físico. Quais são os cuidados que eu posso tomar aqui? Quais são as medidas de segurança? E você traz muitas vezes o que já existe para o físico, para o mundo do espacial, sabe? Para evitar riscos, para evitar, sabe? Você traz coisas que já existem. Então, acho que é importante que o jurídico esteja junto, né, nesse movimento e tal, mas não para criar regulações prévias. As regulações vão vir, elas são necessárias, elas são muitas vezes indispensáveis, mas elas não podem nascer antes da própria inovação, porque senão eu mato a inovação no ninho. Muito legal. A gente tem falado bastante sobre isso, né, porque é importante trocar ideia com a nossa área de legal, né, quando a gente está fazendo e começando a fazer coisas, porque a área de legal tem que descobrir com a área de TI o que precisa fazer. Exatamente. A gente vai ter uma série de desafios em uma série de setores diferentes, coisas que a gente nem sabe ainda, que a gente vai ter que enfrentar juntos, né? E outras coisas que a gente já sabe, né? Na Spatial Computing, a gente está falando basicamente sobre sobrepor os ambientes físicos com objetos digitais. E esses ambientes vão ter ali o que a gente chama das âncoras, economia das âncoras. Acompanhe depois o podcast sobre a economia das âncoras também especial. E aí a gente tem uma série de percalços ou steps que a gente precisa fazer, dentre eles segurança de dados, cibersegurança. A gente tem, às vezes, algum tipo de receio, né, de posicionar essas âncoras em espaços que são principalmente públicos, né, em relação a espaços privados, mas a gente está vendo aí, né, a pessoa andando com os óculos já na rua, né, ancorando coisas para cima e para baixo. E eu queria falar com o Marcelo Ferreira um pouco, o que ele acha, e aí puxando um pouco já falando, né, dos dados das pessoas espalhados aí pela rua, né? Então eu e você fomos lá na rua, fizemos ali uma ancoragem de um dado que é nosso e as outras pessoas vão conseguir ver. Como é que você vê isso? E como é que a gente trata isso? Realmente, esse é um ponto importante, né? Porque
os dados pessoais passeando significa que você precisa ter cuidado em termos de privacidade e proteção de dados para que não tenha uma violação, isso gere um data breach. Então, é muito importante que haja uma atenção, principalmente na parte de desenvolvimento da solução, né? Que é o que a gente chama Security by Design e Privacy by Design, que são as métricas que você adota antes de que a solução seja desenvolvida. Então, assim, a segurança por concepção e a privacidade por concepção. Então, a gente está falando de segurança por concepção. Tá, na prática, como que eu faço isso? Então, você tem que prever ali regras específicas, como anonimização de dados, data loss prevention, criptografia, firewalls, uma série de métricas que, quando a solução esteja em produção, a proteção da segurança e da privacidade do titular não seja afetada. Então, é muito importante, eu acho que essa é a fase que é mais fundamental ali, que a solução esteja muito bem amparada, porque se você, por exemplo, o Privacy by Design, que é composto aí por elementos como política de privacidade, aviso de privacidade, e até um parênteses bem rápido, são pontos que realmente você precisa ter acessibilidade, né? Não adianta eu fazer uma política super extensa e ninguém entender nada, porque eu não vou escrever a política para um advogado, para uma pessoa jurídica, eu vou escrever para que todos leiam. Então o pessoal usa muito uma métrica que chama Visual Law, que é você, assim, meio que colocar ícones e tal, para deixar aquela política acessível. Então, isso é muito importante, tem que ser observado na época de desenvolvimento, e depois que a solução já está em produção, né, é importante também que a aplicação dessas métricas sejam observadas. E aí a gente já tem um outro momento, que é o Privacy by Default e o Security by Default, que já são métricas aplicadas quando a solução já está em ambiente produtivo. Então, basicamente, acho que é por aí. Muito legal. Bom, nós e a galera do laboratório defendemos que o Spatial Compute lá deve ser aberta. E aí, como aberta, né? A gente acredita que se a gente entra numa loja hoje física e consegue ver e experimentar a roupa sem falar o nosso nome, sem logar na loja, isso também tem que ser possível no Spatial Compute. Como é que você vê isso, Marcelo? A gente consegue viabilizar do lado de cibersegurança isso? A gente tem muita cultura do logar para ter, né? Uhum. Provar quem você é. Como é que a gente consegue manter a cibersegurança, se é que ela é necessária em alguns momentos assim? Como é que vocês veem isso? Esse é um desafio interessante. Acho que quando a gente está falando de segurança e de proteção legal, proteção à privacidade, tudo dialoga o mesmo tipo de intenção social. Proteção jurídica, proteção à privacidade, que acaba sendo, em última análise, uma proteção jurídica fundamental, e proteção à segurança, ou a garantia da segurança por meio das iniciativas de cibersegurança, elas têm um objetivo máximo de atenção às necessidades sociais. Isso é importante que seja positivado. Quando uma empresa está investindo milhões de reais e garantindo que a sua cibersegurança ela é bem feita, ela faz isso por dois grandes motivos. Primeiro, para assegurar uma continuidade a longo prazo, porque senão você pode ter lucros cessantes aí em casos incalculáveis, e para garantir que o seu cliente continue respeitando aquele branding, ou seja, continue se comunicando com aquela empresa porque aquela empresa o respeita. Então, quando a gente fala de comodidade, de conforto versus segurança, a gente precisa dialogar com a sociedade. O que é mais importante? Que a gente tenha menos segurança ou uma segurança mais bem construída para atender a comodidade, e a partir daí a gente tem uma comodidade elevada, a gente consiga trabalhar isso de uma maneira mais fácil, ou a gente vai ter um pouco mais de segurança, perdendo um pouco de usabilidade, de conforto dentro da operação, mas garantindo que a gente tem um ambiente protetivo um pouco mais assegurado. E aí você vai me perguntar, Mar, o objetivo é que a gente tenha os dois? É que a gente chegue num cenário plenamente confortável, plenamente utilizável, e que a gente tenha o máximo de segurança possível. E aí eu vou te dizer, a gente tem muita coisa, os cenários de investimento são altos, mas essa bala de prata a gente não tem, não terá, e me arrisco a dizer que ninguém terá. A gente quer construí-la. Mas quando a gente pensa, e trazendo o seu exemplo, num cenário, como eu consigo usar roupas em um ambiente espacial sem me expor quanto à proteção de dados ou quanto à segurança, existem pequenos cenários ali que a gente vai trabalhar de anonimização, de vetorização dessa captação de imagens, a gente vai trabalhar em exclusões rápidas desse tipo de banco de dados, a gente vai trabalhar nesse banco de dados sendo partilhado de maneira anonimizada e ficando guardado localmente como evidências
criptografada. A gente tem muita coisa que dá para fazer dentro de cenários específicos. As soluções são as mais diversas possíveis. Eu consigo entrar na loja e falar que só tô dando uma olhadinha ou não? Eu quero dar uma olhadinha. No virtual. Sabe o que eu descobri? Essa é a senha pro cara ir atrás de você. Porque quem dá uma olhadinha geralmente dá uma compradinha no momento. É verdade. E talvez dar uma olhadinha virtual significa que você é um lead, né? Usando os termos de marketing que pode ser aquecido. Então não tenho certeza se dar uma olhadinha é o melhor caminho, mas é possível. Você falou bem, quando a gente interage com pessoas em Spatial Computing, a gente está mudando um pouco o jogo quando a gente fala de redes sociais. As redes sociais hoje elas são detidas pelos players que a gente conhece aí, né? Meta, entre outros. Na Spatial Computing a gente muda um pouco esse paradigma. Então, por exemplo, o nosso cliente que é de health, ele vai cuidar da relação do paciente com o médico na hora de uma consulta virtual. Nosso cliente que é de retail vai cuidar da relação do cliente com o vendedor na hora de uma venda virtual. Como é que vocês veem isso, né? Como é que vocês veem essa virada de chave? A gente fala que são redes sociais instantâneas. Como é que vocês veem os nossos clientes que cuidam de relacionamento no físico, então não é tanto novidade, mas vão ter que cuidar de redes sociais pequenas a partir de agora, né? As redes sociais instantâneas. Paty, como é que você vê isso? Eu acho que, sob certo aspecto, talvez seja... Porque nós já temos as redes sociais abertas, grandes, gigantescas, talvez seja até menos complexo, porque é menor, é mais restrito, tem um objetivo muito claro. Quando você está falando de um cliente de health, de insurance, tratando ali uma situação de venda de seguros, de venda de plano de saúde, ou de uma consulta, de uma teleconsulta, isso é uma coisa mais focalizada no tempo, no escopo, sabe? Muito mais do que numa rede social, que é uma coisa extremamente ampla e que começa e que continua e não tem fim muitas vezes, e que se autoalimenta por muito tempo. Eu acho que vai ser até por conta das experiências que nós já temos e também porque você já está, sob certo aspecto, num ambiente mais regulado, a internet em si mesma, o spatial computing, não é regulado. Mas as relações entre o cliente, o nosso cliente, e o cliente final dele, essas já estão super bem reguladas. E não vai mudar radicalmente essa. Então, acho que quem estiver fazendo de acordo com a legislação que já existe, dentro de padrões de segurança, respeitando a LGPD, vai estar fazendo muito bem. E vai estar dando um salto qualitativo gigante, porque vai estar oferecendo para o seu cliente final uma experiência incrível, sabe? Que você não precisa, como uma cidade grande como São Paulo, com um trânsito caótico, você pode resolver sua vida dentro de casa. E as pessoas estão procurando cada vez mais isso, né? Você ter a proximidade mesmo estando longe. Então, eu acho que faz parte desses saltos grandiosos que a tecnologia tem trazido pra gente e que tem que ser muito bem visto, tem que ser muito bem trabalhado e sem medo, sabe? Os desafios virão. Vamos trabalhar esses desafios e vamos superá-los. Não deixar de fazer, nossa, que medinho. Não, vamos fazer, vamos meter as caras. Acho que é o melhor cenário para isso. Bom, a Spatial Computing tem muito cara de lugar, né? É um lugar que eu vou fazer alguma coisa ou alguma coisa que eu trago aqui para o lugar. Queria até fazer mais uma pergunta para ti. A Web 1.0 e 2.0 foi considerada pela lei brasileira um meio de fazer alguma coisa, que foi uma coisa muito inteligente, na minha opinião. Você acha também que a Spatial Computing vai ser considerada também um meio, ou faz sentido que agora ela seja um lugar? De verdade, eu acho que aí a gente ainda tem um caminho longo de discussões. Claro, essas discussões vão ficar cada vez mais céleres, a gente não vai ter daqui a 20 anos para resolver isso vai ser resolvido muito antes. Mas eu não sei para que lado a gente vai pender. Se a gente vai pender realmente para uma questão de espaço, quase como se fosse um espaço físico, tá? Ou se a gente vai continuar utilizando como meio. Eu ainda não tenho isso muito claro para mim, sabe? Não tenho muita essa certeza. Mas eu acho que talvez a gente continue mantendo como meio, sabe? Porque apesar de ser um local, a gente continua tendo a questão de que não é físico, que não, sabe, você tem uma série de coisas ali que fica difícil, é temporário, tem coisas que não dá para trazer pro físico. É como uma reunião no Teams, por exemplo. Exatamente, ela não passa a ser presencial só porque tá todo mundo no mesmo ambiente virtual.
né? Continua sendo um meio, né? É um meio para que aquela reunião aconteça. Então, claro, a gente ainda tem muito desenvolvimento tecnológico para ser feito. Bastante. Mas se essa tecnologia for se aproximando cada vez mais para o local, sabe? Talvez a gente tenha que rever isso. Mas hoje, com a temporalidade e tudo mais, talvez o caminho de manter como meio seja mais adequado. Então tem desdobramentos ainda, tem bastante coisa aí para a gente ficar batalhando e jogando as ideias para onde elas vão. Interessante. Ainda nessa linha de redes sociais instantâneas, a gente usa muito plataformas de terceiros, né? E a gente está falando aqui que alguns setores vão fazer suas próprias plataformas e outros vão usar plataformas de terceiro para serem suas. No esquema do white label que a gente consegue. Eu queria até trazer uma pergunta para o Marcelo Ferreira. Como é que a gente faz isso? Como é que é a forma melhor de proteger dados? Eu faço minha plataforma, quero fazer uma plataforma agora, ou opto por começar por uma plataforma de terceiro que já está estabilizada? Por exemplo, a NTT Dados tem a plataforma NACA, que já tem toda a parte de liga e proteção de dados. Como é que a gente começa nessas redes sociais instantâneas aí? Eu acho bem interessante essa pergunta, né? E até caminhando um pouquinho em linha com o que a Patrícia falou, de que a ideia é de que as empresas que já têm assim, uma adesão à regulamentação existente, isso facilita o processo de compliance, de adequação, né? Então, indo até um pouquinho além da LGPD, um marco civil da internet que traz ali responsabilidades de provedores de hospedagem, de e-mail e logs, período de guarda de logs e tal. Então, acho que nesse sentido, as empresas que já têm um ambiente consolidado, desenvolvido, seguro e tecnológico, do ponto de vista que preserve a titularidade, que preserve os direitos do titular de dados, eu acho que é mais adequado as empresas utilizarem esse ambiente do que criar um novo que talvez não esteja tão maduro e que precise ainda se submeter aí às diretrizes legais, Marco Civil, a LGPD e outras regras aí regulatórias de ambientes específicos, como por exemplo o Bacen, a Anatel, enfim, o CRM e outros órgãos regulatórios, né? Então, eu entendo que assim, se o ambiente está desenvolvido e já está numa fase de compliance 100%, eu acredito que seja mais adequado que as empresas utilizem aquele ambiente que já é maduro e que já tem ali um nível de proteção maior do que outros que ainda serão concebidos, né? Legal. A gente consegue fazer isso por uma análise de riscos versus negócios? Eu que gosto de ouvir você falar de riscos. A gente tem muita dúvida na hora de começar a fazer um projeto de Spatial Compute. Todo mundo vai ter essa dúvida, gente. É a dúvida de legal, dúvida técnica. A gente está aqui para começar alguma coisa. Acho que esse é o grande ponto. Como é que a gente, através de uma boa análise de riscos, escolhe para onde a gente vai? Né? Você tem ensinado muito, tem sido nosso professor muito em relação a isso. Mas como é que eu, em determinado setor, descubro qual que é a melhor via? Se é uma plataforma própria, se é construir minha própria, se é não entrar nesse momento? Como é que eu faço isso? Acho que aqui tem uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, Cauê, quando a gente está falando de análise de risco, análise jurídica, análises de suporte de alguma maneira, que essas áreas elas servem a um negócio e é fundamental que o negócio esteja confortável com as decisões que a gente toma. Quando a gente está falando de uma estruturação de uma nova plataforma para recepcionar uma nova tecnologia, os cenários são os mais diversos possíveis. A gente tem desde a contratação de um terceiro para fazer a estruturação interna, até a contratação de um terceiro para fazer o outsourcing disso. A gente tem isso como IaaS e PaaS ao mesmo tempo, como IaaS e PaaS e SaaS ao mesmo tempo, muitas vezes. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E isso é totalmente praticável. O desenvolvimento interno e a manutenção dessa informação também é totalmente praticável. E quando a gente olha quanto a risco, o risco ele tem dois grandes momentos, seguindo as nossas longas aulas aí de risco. Que é o risco inerente, ou seja, aquele risco que é intrínseco ao que a gente realiza, e o risco residual, que é depois que a gente coloca controle sobre o risco inerente. Qual é o risco que sobra depois que a gente se preocupou com ele e o tratou de alguma maneira, seja ela eficiente ou não? O risco inerente, ele é muito semelhante a todo tipo de plataforma. A gente está falando muitas vezes de um risco de disponibilidade, de um risco de confidencialidade, de um risco de integridade, que são os 3 grandes modelos de risco de cibersegurança. Já o risco residual, ou seja, depois que a gente trabalhou ele vai depender muito do que você está investindo, aonde você está investindo e qual é a cadeia produtiva de investimento nesse cenário. Acho que é sempre importante a gente dar alguns exemplos quando a gente fala desse tipo de coisa,
E vou usar, claro, evidentemente, a NTT de exemplo. Suponhamos que a gente tenha um cliente N do ramo de agronegócio que optou por fazer spatial computing para placas de segurança dentro de um grande cenário de hectares ali de colheita de soja. Não sei porque veio soja na cabeça, mas só... eu tô vendo verde aqui, eu tô inspirado. Me lembrou agronegócio. Então, nesse cenário, quando a gente tem a NTT entrando nesse tipo de projeto, a gente tem uma construção de unidade de negócios muito diversa aqui dentro. Então a gente leva pessoas de UX, a gente leva pessoas de inovação, a gente leva pessoas de estratégia, a gente leva pessoas de cibersegurança. Então a gente, desde a concepção, que é o Security, o Privacy by Design que o Marcelo falava, a gente pensa nisso e cria controles para esse tipo de coisa. Então o risco residual, depois que a gente já aplicou os controles, ele é muito menor. E para responder a sua pergunta como um bom advogado, depende do que você está fazendo. Advogado e consultor, não tem diferente. Com certeza. É isso, depende do que você está fazendo. O outsourcing ou o desenvolvimento interno, em questão de riscos, ele só ganha relevância quando ele é feito de maneira errônea. Porque se ele for feito de maneira assertiva, tanto o desenvolvimento externo quanto o desenvolvimento interno, eles têm modelos de riscos residuais muito parecidos. Muito bom. No final das contas, depende muito do apetite do próprio cliente, o que ele quer, né? Porque, de repente, ele pode ter querer um nível de controle que uma plataforma terceira não vai dar para ele. Perfeito. E aí ele faz dentro de casa, se ele estiver bem assessorado, vai fazer muito bem feito. Ou não, eu quero uma coisa que me dê o mínimo trabalho e então eu vou partir para uma plataforma que já está pronta e tudo mais. Então, acho que tem ali tem que ter, né, uma análise de risco e tudo mais, mas em qualquer um dos dois cenários tem tudo para dar certo, né? Então... Aí, a expressão que você usou é perfeita, Paty. Quando a gente fala de apetite, a gente está falando de apetite ao risco mesmo, que é definido necessariamente pelo C-level da companhia. São as pessoas que vão efetivamente fazer a tomada de decisão ali dentro e vão permitir que, como eu falei lá no começo, os interesses sociais, seja da própria companhia enquanto um pequeno ente social, seja da sociedade como um todo, estão atendidos. No final das contas, tudo que uma companhia produz, seja os nossos clientes, ou seja uma microempresa, ela produz visando a missão dela, seja ela qual for. Então, o apetite ao risco, ele é muito conectado, ele é quase que intrínseco à missão da companhia, aos seus diretores, ao seu C-level. E é esse apetite ao risco que vai definir o nível de investimento, que vai definir o nível de controle, que vai determinar o risco residual em última análise. Muito bom. Muito bom. Falando em risco, bom, nesses mundos novos a gente vai ter dois tipos de representatividade, né? Uma representatividade visual, né? A gente vai ter uma persona ou digital persona, como a Apple vem chamando. E dentro desses avatares, esse mundo de avatares, digital identity, a gente vai ter dados dentro desses avatares. Não adianta ter só um avatar que tem minha aparência física, não faz sentido nenhum, não é? Dentro desses dados, a gente vai ter dados médicos, dados transacionais, etc. Fora os perfeitos perfis que a gente vai ter. A gente já vê com a digital persona da própria Apple que os nossos avatares vão ficar muito parecidos com a gente. E a gente estava discutindo, né, Patrícia, esses dias que as fotos, os vídeos trouxeram pra gente provas físicas, né? Provas, assim, é o Cauê que realmente está naquela cena, é o Marcelo que está fazendo alguma coisa. Como é que fica agora com esse negócio dessas aparências diferentes, né? Eu posso ter um deepfake do Cauê operado por outra pessoa, com o meu avatar, me representando numa consulta médica. Como é que eu provo que uma pessoa é uma pessoa? Como é que vai ser isso? Eu acho que esse talvez seja o ponto mais difícil de regulação. E esse sim vai precisar de uma regulação, não prévia, mas pós. Porque a gente vem realmente de um mundo lá no século XVIII, século XIX, antes da invenção da fotografia, em que você tinha o quê? A pintura. E a gente sabe, anedoticamente, né, como piada até, das fotos que vinham, né, dos retratos que vinham e que eram muito mais bonitos do que as próprias pessoas que estavam sendo retratadas, né? Muita gente foi induzida a casamentos errados. Dá uma melhoradinha. Com o advento da fotografia e depois do vídeo, você passa a ter essa identidade visual, né? Essa coisa de que, olha, essa foto comprova que aconteceu isso, essa cena comprova que isso aconteceu. Com o deepfake, a gente está desfazendo tudo isso.
Então, vai ser uma das questões sérias de serem tratadas em cibersegurança, sabe? Você conseguir comprovar que o avatar do Cauê foi utilizado de uma forma irregular por um terceiro e que ele não estava naquela consulta porque ele estava fazendo uma outra coisa. Então, acho que a parte dos avatares, né, dessa persona digital, isso eu não sei se a gente já está realmente no nível de maturidade para chegar nisso. Vamos ter que atingir essa maturidade muito rápido. Mas acho que vai depender de um nível de segurança, né, de cibersegurança muito alto para a gente conseguir chegar nisso e as pessoas conseguirem utilizar dessa forma, né? Esse é um cenário que me assusta bastante. A partir do momento que você pega fotos de uma super personalidade e coloca o Papa usando jaqueta puff, ou, né, foi a Taylor Swift, né, fazendo em cenas de sexo explícito que ela não participou, você começa a ter, ok, dá pra fazer, mas como é que eu sei que era aquela pessoa ou não? E não dá pra você submeter tudo isso a uma perícia técnica exaustiva pra saber se sim ou não, né? A tecnologia da informação tá indo muito rápido e, de forma geral, infelizmente, o mau uso vai mais rápido do que o bom uso, né? As pessoas que estão mal intencionadas conseguem fazer desenvolvimentos e terem ideias que você fala assim, nossa, mas quando a gente concebeu isso não era onde a gente queria chegar. Então eu acho que assim, é sensacional você pensar que você vai ter um avatar que vai experimentar a sua roupa e que quando chegar em casa você não vai ter nenhuma surpresa, aquela roupa vai te servir, mas por outro lado você tem aí o risco desse mesmo avatar tá sendo usado para fazer uma operação bancária que você nunca fez, né? Tem um caminho aí bem difícil para percorrer. Aí sim a gente vai estar falando de uma regulação que a gente não tem nem ideia de como vai ser no dia de hoje, porque a gente ainda está preso no modelo em que você faz o login, que você tem a situação de senhas e que você não tem um avatar fazendo tudo isso, né? E a gente tem uma coisa muito interessante nessa era nova dos avatares, enriquecidos de dados, balanceável de todo mundo aqui, que são os dados médicos. Então, seria muito interessante para a gente ter os dados médicos de todos aqueles que vieram antes da gente na nossa família. Sim. Você acha que isso é uma área nova, jurídica, essa área de herança de dados de avatares? Tem uma série de problemas aí, né? A pessoa antes daquela pode não querer repassar esses dados. Como é que você vê isso? Porque, além de ser essencial, também pode ser uma área onde pode ter muita guerra jurídica. Eu acho que vai ter muita guerra jurídica aí. Os atores e atrizes em Hollywood já estão se debatendo a respeito disso, falando, olha, estou deixando aqui muito claro que não quero que minhas imagens sejam utilizadas para serem feitas avatares e composições, porque o direito que nós temos hoje, o direito da personalidade, se extingue com a sua morte, né? E ali, todos os direitos de imagem e tudo mais, a pessoa morreu, você não mexe mais naquilo. Você está dando uma ultratividade, né? Você está trazendo a pessoa para uma vida além da morte. Os dados ficam lá, eles podem ser acessados. Por quem vão poder ser acessados? Em que limites? Né? Vou anonimizar esses dados? Só quem vai poder usar é a família? Ou vai ser um banco público e que todo mundo pode usar? Então você tem aqui coisas que são muito complexas, né? Acho que quando você está falando que, olha, é um dado da minha família e eu vou usar para benefício próprio porque ainda tem uma identidade de laços familiares aqui, isso fica muito fácil. Mas e quando você está falando sobre os direitos patrimoniais em cima disso? Que é a discussão que teve... patrimônio, né? O dado exatamente, vira um patrimônio. O dado, a imagem vira um patrimônio, né? E um patrimônio que não se pensou. É a situação daquela lindíssima propaganda que foi feita com a Elis Regina. Uhum. Uma situação sensacional. Exatamente. É um uso lindíssimo da tecnologia da informação. Mas gerou uma discussão super bem-vinda, né? E com os dados de família, dados médicos, mais ainda, porque quando a gente pensa em usar dados médicos, a gente está pensando em usar para o bem,
Mas pode ser que esses dados, o uso seja desvirtuado. E como é que a gente se protege desse uso desvirtuado? Né? Então, acho que é mais um cenário desses que a gente vai ter que ver como é que isso vai ser usado. Né? Em princípio, é um banco de dados que até já existe, só que não é acessível. Né? Hoje em dia, você tem muita dificuldade para acessar esse tipo de banco de dados. Eu tenho dificuldade para acessar os dados da minha bisavó, que entrou de maneira irregular no Brasil. Tá? Ela entrou Até os regulares têm super dificuldade. Eu tô com clandestino, tem gente que entrou nome errado. né? Nome errado e tudo mais. Então, você já tem coisa que for do começo do século XX e que você não tem muita facilidade de acessar. Mas a verdade é que, para os dados de agora em diante, ou de algumas décadas atrás em diante, isso vai ser muito mais facilmente acessível. E como é que vai estar usando isso? Gente, a gente tem acesso a banco de dados de Receita Federal. Que é um banco público e tudo mais. Tá, mas é um banco público porque se pensava em usar esse dado de um jeito X. Ele não tá mais sendo usado do jeito X. Não é nenhum metadado já processado, é o próprio dado É aberto, o próprio dado linha, aberto, linha a linha, que você consegue identificar a pessoa, que uma pessoa mais bem versada na tecnologia consegue saber detalhes que ela talvez não devesse saber. Ela consegue endereço, ela consegue conta bancária. Quando se criou esse banco, não era para isso. Sim, Né? exatamente. Então, quando a gente pensar em dados de saúde também, é a mesma coisa. Eu estou querendo atingir esse objetivo. Como é que eu faço para atingir, para que somente esse objetivo e mais alguns outros que são considerados éticos, lícitos, bons, sejam atingidos e que não seja utilizado como os dados da Oetker na Segunda Guerra Mundial, que foram utilizados para identificação de judeu. Perfeito. Esse exemplo foi bom. É. Estamos no momento certo de blockchain, finalmente. Blockchain virou must-have, finalmente. Deixa As pessoas vão parar de perguntar pro Cauê, mas por que eu preciso de blockchain? Não vou. Mas essa é fácil de responder. Essa é fácil de responder. Não vou. Mas deixa eu dar um passo atrás e retomar o que a doutora Patrícia estava nos explicando. Quando a gente tem esse cenário, a gente tem um cenário de reconhecimento do eu. E isso é uma discussão que vai ser muito presente dentro do que a gente vai viver ainda. Eu acho que em nível jurídico, em nível de cibersegurança e em nível filosófico. Quem sou? E só é possível você identificar alguém e autenticar alguém quando você sabe quem é. Hoje, segurança trabalha a autenticação por meio de 3 grandes fatores. O que eu sei, o que eu tenho ou quem sou. E quem sou geralmente está muito associado aos meus dados biométricos. Então a gente tem autenticação por biometria facial, que talvez seja mais comum que a maior parte de nós tem no celular hoje. Há poucos anos atrás era a biometria do nosso dedo, a digital. E no futuro a gente vai ter outros níveis de biometria. Mas quando a gente começa a extrapolar isso e despersonalizar a pessoa enquanto imagem, enquanto questão imagética, quase que numa análise semiótica, a gente passa a ter dúvidas sobre quem sou. E quando você tem dúvida de quem Até sou... o eu dados, né? Não é o eu... Exato. Como você autentifica alguém? Como você identifica alguém para que você possa autentificá-la se você tem dúvida de quem sou? Então, acho que tudo que a gente está trabalhando em segurança vai mudar dentro da disciplina de autenticação e de gestão de privilégios, gestão de entradas, a partir dessa grande discussão. Quem sou? O que é tão particular a mim que não pode ser interpretado, lido e feito pelo outro? Porque hoje a gente tem esses 3 grandes cenários. O que eu sei, que geralmente é expresso através de uma senha, que é o modo mais comum de autenticação hoje. Então você tem o seu login, que geralmente é um e-mail, e a sua senha, que deveria, se não é, uma informação absolutamente privada, escrita somente na sua cabeça. Com 6 caracteres especiais. Pessoal intransferível. Que o bruxoço não quebra, já né? começa aí, né? 6 caracteres, Já é uma que já pista. não são 6 caracteres, porque dependendo de onde você tá, são 4, e aí 4 é mais fácil de quebrar do que 6. Exato. Hoje o NIST, a nossa grande bíblia de cibersegurança, publicado pela NSA, ele tem uma recomendação de que a gente utilize uma frase sem caracteres especiais. Essa recomendação ela é muito nova, mas geralmente a gente tá falando ali de ter 36, 42 caracteres,
é uma coisa mais fácil de lembrar, Não vou tão lembrar. difícil de quebrar. E, enfim, existe muita discussão sobre isso. Mas essa é a primeira. Então, o que eu sei. Depois, o que eu tenho. O que vai te identificar em o que você tem. O mais comum são os tokens. Sim. Pra quem é mais velho, vai Mais lembrar velho. de quando a gente fazia autenticação Vou fingir que não bancária sei via ver. token. Fica assim, a autenticação bancária via token é físico. Então a gente tinha um pendrivezinho e a gente fazia a autenticação via esse token. E o que eu tenho pode ser os mais diversos possíveis. E depois, quem sou? Que a gente vai realmente aí falar de biometria, a gente vai falar de particularidades suas que supostamente são intransferíveis. Eu acho que a gente vai se deparar com essa realidade sendo alterada muito em breve. Talvez a gente faça autenticação via DNA em algum momento, que é uma coisa um pouco mais complexa de ser transferida, ou replicada ou copiada. Mas em todo esse cenário, e pegando o gancho da doutora Patrícia, eu acho que esse caminho difícil jurídico, ele vai ser transformado necessariamente pela filosofia e ele vai impactar absolutamente todas as áreas de atuação, inclusive e talvez principalmente a cibersegurança. Legal. Nessa linha do eu, tem uma coisa interessante que eu queria perguntar para o Marcelo, que é assim, a gente vai ter a centralização do dado de uma forma muito diferente a partir de agora. Então, eu vou ter o meu avatar, a minha digital identity na minha carteira. Então, ao invés de eu levar ela para algum lugar que eu posso fazer isso para autenticar, eu posso, por exemplo, nessa carteira, já querer ver alguma oferta ali de varejo. Eu posso trazer a minha loja para dentro daquela carteira. Eu posso trazer uma oferta de empréstimo, posso trazer uma oferta de financiamento imobiliário para dentro daquela carteira. Então, dentro da carteira, eu trago o serviço, que é o contrário do que a gente vê hoje. A gente tem um monte de login em um monte de lugar, dado espalhado. Como é que você vê isso, Marcelo? É Sim. bom? É ruim? É melhor? É pior? Problemas que a gente não tinha na década de 90, né, Cauê? Não sei. A gente não sabe. Simplesmente a gente não sabe. A gente fala que é melhor, mas a gente não sabe. Mas eu acho que, assim, até retomando um pouquinho e complementando o que o pessoal falou, e que, para mim, concordo, foram ambos super assertivos, no sentido de que a discussão ela vai amadurecer muito, né, nesse sentido, e que a gente tem um caminho, assim, bem, bem longo para percorrer. Eu acho que você tendo as condições ali de autenticação, o Marcelo acabou de falar isso, né, quem sou, o que sei e tal, você vai ter uma facilidade, uma comodidade para o titular de dados. O problema é que a violação ela acaba sendo muito mais agressiva, porque se você tiver um DDoS, um brute force, um zero day, um spyware, um spoofing, qualquer coisa, você acaba tendo uma violação que acaba afetando não só um ativo, mas vários ativos do titular. Então, isso é muito, do ponto de vista do ataque, né, do ponto de vista ali da ameaça, do risco da vulnerabilidade, isso acaba deixando o titular, no meu ponto de vista, um pouco mais exposto do que se ele tivesse que fazer autenticação em cada uma das aplicações, né? E eu acho que essa questão também que a gente conversou aqui é muito importante com relação a deepfake, deep voice e tudo que está sendo produzido, né? Porque você tem ali uma pessoa que de repente não é e que pode ser usada até eventualmente para um fim político ou para um fim social, econômico diferente, e aí já numa esfera até um pouco mais de violação, de crime mesmo, né? Então, eu acho que isso é um tema que precisa ser regulamentado de uma forma muito, muito abrangente mesmo, porque a exposição, tanto ao legado das pessoas que já partiram, quanto eventualmente aí a própria história da pessoa, né, que está ali, pode ser muito grave, né, e muito, muito, muito cara para a sociedade, porque envolve moral e aspectos relacionados à personalidade humana, né. Mas sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, que é interessante você ter, do ponto de vista de comodidade do titular, um login, mas eu acho que também gera uma exposição a um cyberataque muito maior do que se ele fosse logado, se ele tivesse que passar pelos logs individualmente em cada solução, em cada aplicação, né? Legal, legal. Bom, voltando um pouco num tema que a gente abordou no começo, quando a gente contextualizou o Spatial Compute, que é o tema das âncoras espaciais, né? As âncoras espaciais talvez sejam a economia, depois dos avatares, uma das principais aí do Spatial Compute. Então, é o fato de eu posicionar objetos 3D de maneira persistente em algum lugar. A Apple, a Meta estão procurando fazer essa Spatial Computing dentro da casa das pessoas, num ambiente controlado.
né? Então a gente vê pouca abordagens, inclusive, de spatial computing real, né? Spatial computing real é a minha lista de supermercado, ela não é uma telinha que fica flutuando na minha frente, ela fica grudada lá do lado da minha geladeira. A lista de tarefas do meu filho fica grudada lá no quarto dele. E aí a gente vai ter coisas na rua, né? Então com certeza vão surgir plataformas que são mal intencionadas, que as pessoas podem fazer pichações em determinados tipos de comércio, órgãos públicos, etc. Como vocês veem isso? A gente tem como regulamentar? A gente não deve regulamentar? Como é que vocês veem isso? A gente vai poder ter uma Deep Web aberta em Spatial Computing, né? Sinto lhe informá-los disso, mas isso vai acontecer. Rodando em Linux. Eu nem acho que podemos ter, eu acho que teremos. Teremos. Teremos, com certeza. Vai ser regulamentado em algum momento. Eu, particularmente, acho que neste momento em que ainda estamos desenvolvendo, ainda estamos vendo para onde vamos chegar, você já usa a regulamentação que existe, né? Quem está fazendo Spatial Computing business as usual, né, usando as boas regulamentações e seguindo lei, usa as leis que já existem. É um pouco complexo porque o espaço público não é para uso individual. O espaço público ele é público, ele é de todos. Então, se eu quero, por exemplo, colocar uma placa na minha fachada, eu preciso de autorização da prefeitura, né? O problema é que a autorização da prefeitura, eu sei que eu preciso dela porque tem uma lei. E a lei, ela é anterior, ela necessita ser anterior. Sem essa lei, o poder público não tem o que fazer. Então, a discussão aí é um pouco mais grave, porque não existe uma lei hoje falando sobre Spatial Computing em espaço público. Eu quero fazer, mas eu não sei se eu posso fazer, né? Então, é uma das questões, aí sim, eu não sei se eu preciso, e eu acho até que sim, estimular o ente público a se posicionar e criar leis a respeito disso para que eu possa avançar nesse sentido. E acho, inclusive, que isso não é só uma preocupação para nós no Brasil. O fato dessas empresas estarem agindo ainda em ambientes privados, particulares, limitados, é exatamente para não ter esse tipo de discussão, né? Então, eu vou poder usar um espaço aéreo? Como eu uso o espaço aéreo? Primeiro, é usar o espaço aéreo ou não, né? Colocar o Spatial Computing, exatamente. Né? Em áreas elevadas. Em áreas elevadas, ou no próprio espaço aéreo, como a gente considera o espaço aéreo da aviação civil. E aí? Né? Hoje a gente conhece, dentro do mundo físico, quais são os limites disso. Mas isso foi crescendo conforme o uso foi sendo feito. É a mesma coisa que a gente vai ter para o Spatial Computing, vai crescendo conforme... Quando tiverem as primeiras intervenções, alguém fala, opa, eu quero tributar isso. Imagina. Eu quero tributar isso daí, eu preciso regulamentar, por isso não vai ter 4, 5 utilizando ao mesmo tempo, né? E tem também o uso indevido, né? Quero criar aqui uma rota que leve as pessoas a serem roubadas mais facilmente. Porque a gente sabe que vai existir o Deep Spatial Computing. Exato. Vão existir, para vocês entenderem o que ela está falando, vão existir coisas virtuais que vão influenciar no mundo real, né? Exatamente. E vão te levar não para uma situação de bem-estar, de segurança, de melhor uso daquela tecnologia, mas sim para um estelionato, para uma situação de risco, né? E a gente vai ter que disciplinar tudo isso. A grande questão é que a gente não consegue disciplinar sem ter acontecido, sem estar acontecendo, né? A gente não consegue disciplinar a ideia do que virá a ser. A gente precisa primeiro que aquilo se materialize para a gente sair correndo e falando, putz, qual que é a solução? Porque a gente vê o que aconteceu, a gente vê quais são os riscos que estão gerados, os impactos que aquilo cria na sociedade, para depois a gente pegar e falar, olha, a melhor solução neste momento da história é essa, né? Acho que a gente tem um cenário interessante também, que a Paty trouxe muito bem, de regulamentações e de busca por regulamentação e da existência da ilegalidade, quando a regulamentação for positivada, que é o cenário da regulamentação versus o prejuízo restado comprovado.
quando a gente tem efetivamente em sociedade algum tipo de problema materializado que a gente busca regulamentá-lo. Então hoje a gente, para quase toda iniciativa, a gente se discute muito, mas vão regulamentar, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter inibição, vai ter tributação, a gente vai ter muita coisa. Mas a bem da verdade é que a regulamentação só existirá a partir do momento que você tiver a iniciativa acontecendo e restando prejuízos demonstrados e medidas interessantes de avanços demonstrados também. Porque a gente pode entrar num cenário, e tenho certeza que não será o caso da Spatial Computing, mas a gente poderia estar num cenário onde a tecnologia é morta por ausência de usabilidade. E nesse cenário você não tem motivo para regulamentação. Então, a gente está falando, por exemplo, de dados. A gente conversou muito de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é de 2018, positivada, e a agência reguladora ela veio mais tarde ainda. A gente usa dados em larga escala desde o final de 90, começo de 2000. A gente está falando de um hiato aí de 20 anos para começar a engatinhar as primeiras regulamentações de proteção de dados localmente aqui, e globalmente a gente não está tão atrasado também. Então, sempre que eu vou falar sobre esse tipo de coisa e prestar consultoria especialmente sobre esse tipo de coisa, a minha visão pessoal é que sempre a gente deve buscar produzir resultados primeiro, de maneira muito organizada, metodológica, documentada e bem construída, mas que a gente deve buscar produzir os resultados sem medo da inibição do poder judiciário, do poder público como um todo. Porque se de um lado as regulamentações vêm para proteger a sociedade, para inibir abusos, a tecnologia vem pela mesma seara, para proteger a sociedade e para garantir que a gente tem um avanço social como um todo. Claro, a gente sabe que cada uma das tecnologias elas interessam também às grandes corporações para produção de lucro, para produção de dividendos, mas isso também é em última análise, uma produção social. Então, sobre regulamentações, se eu pudesse acrescentar um pouquinho, façamos primeiro e depois, irrefutavelmente, as regulamentações virão e a gente vai estudar para elas. Exatamente como a gente começou esse bate-papo. O que vem primeiro? A regulação? Não, no direito, no mundo, nunca foi assim. Primeiro vem a situação. Primeiro vem o problema, o residual, como a gente traz, depois a gente regula. Porque senão você mata, né, o pássaro no ninho. Você não consegue se desenvolver, você não consegue criar se você primeiro tem uma regulação que você nem sabe para que serve. Né? Então a gente realmente precisa disso. A gente precisa esperar tudo isso acontecer para depois a gente ver como é que vai tratar. Enquanto isso, vamos fazendo o melhor que a gente pode com a regulação que já existe. Fazendo um depara, fazendo analogia, usando o melhor senso crítico, bom senso, as melhores normas de segurança que já existem, sabendo que elas vão mudar todo santo dia, porque todo santo dia vai ter um ataque diferente, né? É isso que a gente consegue fazer. A visão é justamente essa. E quando a gente está construindo segurança, a gente sempre protege ou de algo ou de alguém. E a segurança, ao contrário do direito, ela pode ser preditiva, porque a gente consegue, historicamente, por meio de análise, determinar quem é o atacante ou qual que é o objetivo que ele pretende atacar. Padrões, isso, né? Os padrões de ataque. Isso nos leva, de alguma maneira, a uma segurança preditiva e com uma característica protetiva adiantada. Mas a gente só protege algo de alguém ou de uma outra coisa quando essa coisa tem valor a ser protegido. Não à toa que a gente fala que a segurança ela protege ativos. Ativos informacionais, ativos físicos, enfim, a gente protege algo que produz valor. E se a gente está discutindo a Spatial Computing enquanto segurança, enquanto jurídico, enquanto produção de dados, isso é importante a gente deixar claro. A gente protege algo que notadamente, que sabidamente gera valor. Então, se gera valor social, se gera valor econômico, se gera valor político, se gera valor para o contexto global que a gente vive, a gente não pode permitir que esse tipo de tecnologia seja atrasada pelas questões protetivas, sejam elas regulatórias, sejam elas técnicas jurídicas ali de alguma maneira. Acho que esse é um pouco do caminho que a gente tem que trilhar e não permitir que a visão de proteção se torne super produtiva e impeça a inovação de vir, as nossas tecnologias de vir. Senão a gente não faz negócio. Bem, até posso falar um comentário? E assim, na mesma linha que os colegas falaram e que estou total de acordo, né? Acontece o fato, o direito vem, tira aquela foto, faz a lei e depois acaba tendo evoluções e você tem que atualizar a lei. Mas um ponto que eu queria trazer é o seguinte, e que eu queria ouvir todos vocês sobre esse ponto.
Já pensando na Spatial Computing, a questão da NFT. Então a pessoa foi lá, o titular de dados foi lá, comprou uma obra de arte, uma NFT, colocou lá na casa dele e tal. De repente ele sofre um ataque, tem aquela obra roubada, furtada, pichada, vandalizada. Então, nesse sentido, eu acho que também, é lógico, como tudo que a gente está falando, vai ter uma regulação própria, específica, mas, assim, já falando um pouquinho até do que o Marcelo falou, de que a cibersegurança tem que proteger o ativo, né? E esse é um ativo que eu acho que vai ser muito, assim, muito, realmente, de muito valor, né? Porque, enfim, obras e tal, e coisas artísticas, né? Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse ponto, né? Como a NFT é um ativo muito, muito, muito valoroso, né? Como que a gente poderia proteger melhor e, enfim, e pensando ela dentro do Spatial Computing, sabe? Muito boa pergunta. Essa tem que ser a nossa última, porque a gente está estourando. Mas eu posso começar eu respondendo um pouco? Sim. Existe um mito sobre a NFT, de que a NFT é a mídia que está sendo exibida, né? Para quem tá ouvindo e vendo a gente, entenda que NFT é como se fosse o documento do nosso carro. Então é um título registrado em blockchain de que o Cauê é dono de alguma coisa, por exemplo. Só que essa coisa eu preciso guardar em algum lugar, como eu guardo um carro. Tem gente que deixa na rua, né? Coloca uma trava lá, um seguro e deixa na rua. Mas a maioria das pessoas cuida de guardar isso em algum lugar. Então tem esses dois pontos. Onde eu guardo a minha NFT, que é o meu título de propriedade, que antigamente a gente guardava numa caixinha de documentos lá em casa, né? Embaixo, atrás das camisetas, todo mundo faz a mesma coisa. Né? E o carro tá guardado na garagem. Então... A minha fica atrás de shorts. É um honeypot bom que você implementou, é diferente. Mas existe essa diferença, tá? Então, a gente tem que cuidar dos dois. A gente sempre fala que a NFT, o título, tem que ficar longe da blockchain. Né? Então, acho que esse é um comentário que eu queria fazer antes. Eu acho que o Cauê trouxe super bem o aclaramento dos conceitos, porque a tecnologia disruptiva ela tem um problema potencial inerente à sua existência, que é a baixa compreensão do que ela é e para o que ela serve. E acho que a gente, enquanto implementador, e no caso do Cauê, como inovador, desenvolvedor de muitas tecnologias inovativas, é parte da nossa responsabilidade e função social explicar isso. E quando a gente fala de NFT e Spatial Computing combinados, a gente está falando em última análise de obtenção do título, ou a propriedade, né, e que muitas vezes vai estar associada com a posse, mas não necessariamente. E quando a gente fala de Spatial Computing, a gente muitas vezes está falando de exposição dessa propriedade ou dessa posse materializada dentro de um dos ambientes. A proteção das duas coisas, elas são muito próximas, e em nível corporativo elas pouco se distinguem, porque a gente está falando de um arcabouço protetivo muito grande. Mas quando a gente fala em nível pessoal, onde a gente vai ter as nossas casas operadas em Spatial Computing, com alguns NFTs, decoradas dessa maneira e regidas, inclusive, de maneira funcional por essas novas tecnologias, com IoT se positivando e etc., aí a gente tem um cenário totalmente diferente, onde, em primeiro passo, a gente vai ter que discutir uma alfabetização digital. Acho que a gente está muito distante desse cenário de entender o mundo digital, o contexto digital, para depois a gente entender o contexto de proteção digital, para a partir daí a gente falar do contexto de proteção digital em tecnologias inovadoras. Então, acho que a gente tem vários passos atrás aí, tá, Marcelo? Quando a gente fala em âmbito pessoal. A gente tem um processo de conscientização de uma população sobre tecnologia a ser feito muito, muito, muito antes da gente falar de proteção de segurança. Acho que essa é mais ou menos a minha visão. Perfeito, perfeito. Só para complementar, a gente tem que lembrar que, embora essa tecnologia exista, seja super interessante, esteja sendo utilizada, ela ainda é utilizada pela minoria absoluta da população, e da população brasileira menos ainda. Verdade. Né? Então, precisa sim de proteção? Precisa de tecnologias de segurança para isso? Precisa de letramento? Sem sombra de dúvida, mas a gente precisa de letramento de coisas até talvez mais básicas. Perfeito. Né? De proteção de dados pessoais, das pessoas saberem como proteger os seus próprios dados, e a gente não evoluiu muito ainda nisso. Verdade. Estamos evoluindo, mas não evoluímos. A NFT é uma coisa que a gente vai paralelamente a todo o resto, né? Desenvolver, saber como é que a gente protege tanto o ativo quanto o título desse ativo, né? Mas é uma coisa que eu acho que talvez até demore um pouquinho mais, porque é um resultado de um trabalho
prévio que precisa ser feito. Muito Que é incipiente. essa alfabetização, é a criação de medidas de segurança, é as pessoas entenderem o que é essa segurança para depois poder lidar com isso. Uhum. Muito bem, gente. Agradeço a presença de vocês. Não é o último podcast. Mas estamos só começando. Acho que da próxima vez a gente pode já trazer clientes aqui para falar Legal. com a gente. Interessante. A NTT está desde 2018, gente, estudando Spatial Computing. A gente já tem uma série de projetos rolando aí com clientes. Então, acho que essa websérie, né, como um todo, todos os temas aqui são temas recorrentes, que vão evoluir conforme o tempo passar. Então, mais uma vez, eu agradeço vocês. Portas abertas, volta sempre que quiser, gente. Pra Um falar menos prazer. da próxima vez, será? Obrigado, gente. Então, Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.